A Sembex é uma companhia de negócio internacional de matérias-primas para a indústria agroalimentar. Pertence ao Grupo RAR, com sede no Porto. O Grupo RAR também é um grupo internacional, tem muitas atividades, nomeadamente saladas, açúcares, serviços, e nós estamos incluídos no grupo de serviços. A Sembex é desde há uns anos o maior importador nacional de cereais. Temos uma cota de mercado de cerca de 22% a nível nacional, 40%, 50% aqui no norte do país, e tem um percurso muito ligado ao Porto de Aveiro. Isto começa nos finais dos anos 80, quando Portugal entra na Comunidade Económica Europeia e a origem dos cereais e destas matérias-primas começa a ser europeia em vez de vir do outro lado do mundo. Isso possibilita que se comecem a fazer as operações com navios mais pequenos, carregando os navios perto do local de produção e descarregando aqui no local de consumo. Hoje temos a nossa operação, a Sembex trabalha com todos os portos nacionais, continente, Açores e Madeira, importa de 15 países regularmente 37 portos diferentes. Eu diria que somos uma companhia que conhece a forma como funcionam os portos. Nasce na altura havia aqui indústria de rações, tudo aqui à volta da IP5, com o milho que vinha de França, e nós começamos a trazer o milho, em vez de ir para Leixões ou para Lisboa, começou a vir para o Porto de Aveiro, que era mais perto do local de consumo. Isto veio a permitir que estas companhias crescessem e hoje em dia o Porto de Aveiro é o porto mais competitivo para essa área, que abrange, diria, o sul de Leiria. O sul de Leiria e até Ovar é uma área geograficamente de intervenção do Porto de Aveiro que nos permite colocar a matéria-prima nos nossos clientes a preços competitivos. Eu diria que o Porto de Aveiro também tem um modelo de atuação diferente dos outros portos todos. É um porto, aqui entramos já um bocadinho no campo de porque é que nós crescemos com o Porto e o Porto cresceu connosco. É um porto que tem um modelo de gestão diferente dos outros portos, defende a concorrência interna, isto é, temos concorrência intraporto nos operadores que cá estão, seja operadores portuários, seja de agentes de navegação, seja de tudo, há concorrência intraporto, o que permite que o Porto tenha um desenvolvimento harmonioso e eficaz. Também isso permite também que diria que o Porto seja mais eficaz do que os outros portos. Num porto tradicional, você atribui uma concessão àquele que pagar mais, independentemente de prestar o melhor serviço, e a partir daí a pessoa tem um mercado garantido durante umas dezenas de anos. Aqui não, você entra, tem uma licença de operação, se for competitivo fica, se não for competitivo vai-se embora. Isso permite que o Porto de Aveiro, em benefício da região, seja na importação, seja da exportação, seja dos portos mais competitivos, eu diria que deve ser dos portos mais competitivos a nível ibérico. Não só no preço, mas na capacidade de recepção e expedição. Temos uma belíssima área geográfica, tem belíssimas acessibilidades marítimas, rodoviárias e ferroviárias, tem espaço para crescer. Normalmente nós vimos os outros portos que começam a ser envolvidos pela cidade ou pelo meio urbano e têm limitações. Tem outra particularidade que o distingue dos outros todos, é que a comunidade portuária, que é um organismo consultivo da administração do Porto, em Aveiro é constituída por os verdadeiros clientes dos portos. Os clientes do Porto não é que os nossos amigos da operação portuária, não são os agentes de navios, são as indústrias que dependem do Porto. E na comunidade portuária de Aveiro estão sentados as grandes indústrias da região, permite uma grande proatividade e rapidez na tomada de decisão nas reuniões que temos periódicas com a administração do Porto. Há uma interação e uma cumplicidade perante as dificuldades em que nos últimos anos temos tido capacidade de resposta. O Porto tem posição estratégica geográfica, mas isso é um dado, herdou.
mas tem sobretudo uma ótica de gestão muito mais perto do cliente que os outros portos. É um porto barato, não é só pelo custo de operação, é barato pela forma como se entra e sai do porto, como os produtos rodam no porto. Como é um trabalho que já tem uns anos, a própria região tem-se desenvolvido à custa do porto. E por isso é o ovo a galinha. A região desenvolve-se e nós trazemos mais matérias-primas ou exportamos mais daqui. E se vir no que se passa hoje em dia, num período de crise, este é um porto dinâmico com capacidade de resposta e de adaptação. Hoje, diria em 2021 já, é o porto, eu acho que é o único porto que cresce no país, todos os outros estão com quebras, pelo menos na minha área de negócios, e é um porto que está aqui para o futuro. Eu continuo a ver a empresa presente. Nós tivemos, diria, o facto de sermos uma empresa nacional, com pessoas portuguesas, que estamos cá nos anos bons e nos anos maus, tem-nos dado alguma vantagem sobre as nossas grandes concorrentes multinacionais, que uns anos estão, outros anos não estão. Isto é, eles sabem que há Sembex, são pessoas que estão aqui, que vêm na rua, que vêm nas cidades e que estão cá sempre nos anos bons e maus. Eu diria que até o ano passado, a nossa credibilidade, quando digo nossa, é nossa dos nossos parceiros, inclui o Porto de Aveiro, saiu reforçada com a capacidade de resposta que demos à crise. Nomeadamente os planos de contingência, repara, o Porto nunca esteve parado, os planos de contingência interligados entre todos os operadores ao longo da cadeia de fornecimento, navios, porto, fábricas e indústrias. Constituímos aqui e noutros portos estoques de segurança para a indústria agroalimentar não fosse haver alguma ruptura nos países de origem. E o Porto respondeu impecavelmente como ao costume. Acompanhou o crescimento e a flexibilidade, mudança de cargas, mudança de tipo de operações. Eu vejo que se mantiver este modelo que está, e é um Porto que trabalha muito em ligação com os clientes, vai acompanhar com certeza o desenvolvimento da região, do qual o Porto é um pilar, é um motor. Isto é, sem um Porto competitivo, a região não se envolvia como desenvolve. E este porto é dos portos que nós temos e é mais flexível, mais empenhado e diria até mais empenhado no desenvolvimento da região. É um porto que é uma verdadeira ferramenta para o desenvolvimento da região. Dentro deste porto nós trabalhamos com milho, trigo, cevada, subprodutos de óleos, trinca de arroz, alimentação base, produtos, matérias-primas base para a alimentação humana e animal. Trigos para fazer farinha e arroz, na área da alimentação humana, e depois matérias-primas para alimentar desde vacas, frangos, porcos, que as fábricas de rações ou as produções integrais consomem. Convinha dizer que nós fazemos cerca de 800 mil toneladas por ano e em Aveiro fazemos 400, 500, fazemos 800 mil em Portugal e ilhas, 400, 500 aqui e o grosso é para a indústria de rações. Que as pessoas venham para o Porto Aveiro, quanto mais pessoas cá estiver, que venham. Nós temos estado, e a indústria aqui à volta também a desenvolver. Nós temos apanhado, eu relembro só historicamente, os primeiros navios que fizemos no Porto de Aveiro, estou a falar no século passado, eram navios de 3, 4 mil toneladas, o Porto não comportava mais e gradualmente hoje estamos em navios de 30 e tal mil toneladas. Isto é um porto que tem acompanhado o desenvolvimento e esperamos agora que a obra de alargamento da barra passamos a receber navios quase como os de Leixões, que vai permitir então que o Porto cresça. O Porto neste momento tem roubado, entre aspas, carga a Leixões e a Lisboa bastante e tem crescido harmoniosamente. É um porto com preocupações ecológicas, com espaço para crescer ainda e que tem uma envolvente, como eu referi ao bocado, de acessibilidades imbatível.